Qual é a altura do Empire State Building? Qual a temperatura média do corpo humano? Quanto tempo dura um dia? E aí, gente, meu nome é João e esse aqui é o segundo episódio da nossa série e o assunto de hoje é unidades de medida. Desde a pré-história, o homem primitivo, ao confeccionar instrumentos de caça e de defesa, começava a analisar dimensões. Para se defender de um animal feroz a longa distância, era necessário lanças cada vez maiores. E a partir disso, começaram-se os primeiros estudos da medição. Nas civilizações antigas, os pesos e as dimensões tiveram grande importância no comércio. Consequentemente, surgiram técnicas de medição utilizando partes do corpo, como por exemplo, a mão, o pé, o polegar, com a finalidade de definir um sistema padrão de medição para os preços. No entanto, não demorou muito para que surgissem os primeiros problemas desse sistema métrico, visto que as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com sistemas de outra região. Imagine comparar ou vender peças de um produto em que sua quantidade era expressa em unidades de medidas diferentes e que não tinham relação entre si. Foi na Revolução Francesa que surgiu a ideia de criar um sistema coerente e universal de medidas. E mais adiante, ocorreu a criação do sistema métrico decimal com a intenção de padronizar os pesos e as medidas para facilitar as trocas comerciais. Esse sistema, inicialmente, adotou 3 unidades básicas de medida: o metro, o quilograma e o segundo. Com o tempo e o rápido desenvolvimento científico e tecnológico, passou-se a exigir medições cada vez mais sofisticadas. E em 1960 foi definido o Sistema Internacional de Unidades, que ficou conhecido como SI, e que foi adotado por vários países, inclusive o Brasil, e definiu 7 unidades de medida padrão. Antes de citá-las, é importante definir o que é a unidade de medida e responder as perguntas do início do vídeo. A unidade de medida é uma convenção para representar dimensões e é usada para medir diferentes grandezas. Por exemplo, a altura do Empire State Building é 381 metros, ou poderíamos dizer que ele possui 38.100 centímetros, ou até mesmo que ele tem 381 mil milímetros. E todas essas representações estariam corretas. Neste exemplo, a unidade de medida é o metro, o centímetro e o milímetro, todos usados para medir a altura. Outro exemplo é referente à temperatura média do corpo humano, que está por volta de 36,5 graus Celsius. Ou poderia simplesmente dizer que a temperatura média do corpo do ser humano é 97,7 Fahrenheit. E também estaria correto. Da mesma forma que se eu disser que um dia possui 24 horas, ou 1440 minutos, ou 86.400 segundos, ainda estaria correto. Ou seja, uma mesma grandeza pode ser medida de várias maneiras diferentes, tendo consequentemente diferentes unidades de medida para uma mesma grandeza. Por exemplo, você pode medir a sua altura com a régua e terá o resultado em centímetros, ou você pode medir com a trena, obtendo o resultado em metros. Apesar das unidades serem diferentes, elas representam a mesma coisa, que nesse caso é a sua altura. Visto que uma grandeza física pode ser medida e representada por mais de uma unidade de medida, houve a necessidade de padronizar as unidades de medida para que os cálculos e os trâmites comerciais fossem baseados em uma única unidade de medida para cada grandeza. O Sistema Internacional de Medidas definiu 7 unidades de medida padrão e a partir delas a gente consegue obter todas as outras. As 7 unidades de medida são o metro, que representa comprimento, o segundo, que representa o tempo, o quilograma, que representa a massa, o ampere, que representa a intensidade de corrente elétrica, o kelvin, que representa a temperatura, o mol, que representa a quantidade de matéria, e a candela, que representa a intensidade luminosa. As unidades de medida são normalmente representadas por símbolos. A unidade de comprimento, o metro, é representado pela letra M minúsculo. O tempo é representado pela letra S minúsculo. O quilograma é representado por KG minúsculo. O ampere é representado pela letra A maiúsculo. A temperatura é representada por K maiúsculo. A quantidade de matéria é representada pela palavra mol, tudo em minúsculo. E a intensidade luminosa é representada por CD, tudo junto e minúsculo. Toda vez que vamos nos referir a um valor ligado a uma unidade de medida, significa que de algum modo houve uma medição. E a maneira certa de escrever é da seguinte forma: primeiro, escreve-se o valor medido, dá um espaço, e segundo, escreve-se a unidade de medida, e se necessário, o seu prefixo, que eu explorarei mais no próximo vídeo, que tem como tema notação científica. Eu falei mais cedo que a partir das 7 unidades de medida padrão é possível obter todas as outras. Por exemplo, se eu medir o comprimento de um piso, eu sei que a unidade de medida padrão referente ao comprimento é 1 metro. Caso eu queira medir a área,
qual será a unidade de medida dessa grandeza? Visto que, para medir a área, é diferente de medir o comprimento. Sabemos que para medir a área de um retângulo, basta multiplicar a base pela altura. Ou seja, estamos medindo duas grandezas que se relacionam com o comprimento, tanto a altura quanto a base, onde os dois possuem como unidade de medida o metro. Nesse caso, se eu multiplicar a base, que é dada em metros, com a altura, que também é dada em metros, é como multiplicar metro vezes metro. E algo multiplicado por ele mesmo pode ser representado por esse algo elevado ao quadrado. Ou seja, a medida passa a se tornar metro ao quadrado. Logo, a unidade de medida da área é o metro ao quadrado. Então, a maioria das unidades de medida das grandezas são uma junção entre as 7 unidades de medida padrão. O Newton, por exemplo, representado por N maiúsculo, é a unidade de medida da força. Sabendo que a equação da força é massa vezes aceleração e que a unidade de medida da massa é quilograma e da aceleração é metros por segundo ao quadrado, então a unidade de medida da força será quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. E esse conjunto foi denominado como Newton, com o intuito de simplificar e homenagear o criador desse conceito. Esse foi o assunto de unidades de medida. No próximo vídeo nós falaremos de notação científica. Então, se você gostou, já se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais e compartilha esse vídeo. Então é isso, gente. Valeu, até a próxima.